Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Rissa, sou proprietário da Carina Viagens. Eu queria passar para vocês a diferença entre os dois principais seguros, tá, que são comercializados aqui pela nossa empresa, tá bom? O primeiro delas do grupo Cores, ambos que eu vou apresentar para a gente trabalha desde o início da Calino, isso há 12 anos, tá bom? Então, o importante são empresas que a gente conhece, os diretores, por isso que a gente vende, porque quando necessita de, né, um imprevisto aí durante a viagem de vocês, teve algum sinistro, essa intermediação ajuda muito na questão dos reembolsos, perfeito? Então, esse daqui é a Cores, são coberturas que a gente indica, né? Também, outra coisa importante, no mínimo 60 mil de cobertura, tá, para você ter. Abaixo disso, corre-se o risco de qualquer cirurgia um pouco mais séria, você precisa pagar a diferença, tá bom? Se você fez um de 30 mil, ficou 35 mil o custo do seu hospital, você vai pagar os 5 mil dólares, o seguro não vai pagar. E não adianta processar, não adianta fazer nada, porque você contratou uma pólice abaixo, né, do valor que você necessitou. Então, vai ter essa cobrança sim. Então, o ideal é pelo menos 60 mil dólares, se não for mais, tá bom? Para se fazer. Mas aqui é um mínimo indicado para vocês. Dentro desse da Cores, hoje eu vou explicar um pouquinho, para a gente manda a cotação para vocês, e aí tem aqui o Basic, o Max e o VIP. Então, quais são as diferenças deles? Vocês vão ver o quê? Todos vão ter as coberturas médicas necessárias durante a sua viagem. Então, odontológica, Covid, que ainda tem, despesas hospitalares, prática de esporte, perfeito? Todos vão ter. O Basic é só para esse atendimento. Você não vai ter os complementares, alguns complementares, perfeito? Entre eles danos na mala, tá bom? E não tem um que é importantíssimo, que é o cancelamento de viagens. Você comprou a sua viagem, comprou o seguro com antecedência, teve um problema de saúde, a gente tem um material que explica essa questão dos cancelamentos, teve um problema ali que você precisou cancelar e gerou multas, normalmente o aéreo vai ter multa, muitos deles são não reembolsáveis, e aí você não tem essa cobertura. Já no Max e no VIP, você tem a cobertura, sendo que no VIP é o dobro, é a cobertura maior. E quando você olha a diferença de preço, tá, deles, aqui são duas pessoas para 10 dias nos Estados Unidos. Eu estou usando como base 10 dias nos Estados Unidos. Quando você tem vê a diferença de preço aqui, é muito pequena para você comprar o VIP. Então, a gente sempre orienta a comprar o VIP, no caso da Cores, e na cobertura de pelo menos 60 mil dólares, certo? Para vocês. Então, aqui são as diferenças de um para outro, né? Só nessa diferença do seguro, né, do cancelamento de viagens, para você ter e ter outras coberturas extras, tá? Entre elas aqui, a questão da bagagem, o seguro também de morte ou invalidez, tá, durante a viagem é o dobro. Então, só com esses valores e pela pouca diferença aqui, nós estamos falando de 10 dias para duas pessoas, tá? Para duas pessoas, compensa fazer o VIP. Porém, a empresa, Cores, ela é obrigada por lei a ter vários planos, correto? Inclusive abaixo de 60 mil. Mas a gente não indica, perfeito? Já no da GTA, que é o outro, a gente sempre vai vender o Max, que é o mais completo deles, não compensa financeiramente os outros, tá certo? Então, aqui você não tem essa questão de escolha, né, de cobertura, porque sempre vai ser o Max, que é o mais completo deles aqui, tá bom? Agora, deixa eu falar em relação à diferença de um para outro. Hoje, nessa cotação que eu estou fazendo, a diferença não está grande de um para outro, em termos de valores, comparando o mais completo. Porém, às vezes tem promoções e às vezes um ou outro acaba ficando mais em conta. Então, né, vocês precisam fazer essa avaliação, o que seria melhor para vocês, tá certo? A gente vai apresentar duas empresas que a gente tem confiança e são bons produtos, mas vocês têm que avaliar o que é melhor para vocês. E dependendo também da configuração, questão de idades, tá certo? Também mudam os valores. Tem aqui, ó, passageiros até 64 anos, perfeito? Aqui eu tenho passageiros até 65. Se eu vou mudando essa faixa de idade, vai subindo o valor. Hoje não mais, né, divide a cobertura. Antes antigamente diminuía a cobertura, não pode mais, mas vai subir o valor, tá bom? Então são coisas de analisar caso a caso. Mas o que é importante vocês saberem? Onde estão as diferenças, tá? As que estão em amarelo são diferenças que eu não considero tão altas, e as que estão em vermelho, sim. Então, por exemplo, no da GTA, a gente vai ter a cobertura de 75 mil dólares, enquanto o da Core a gente está fazendo um comparativo da de 60 mil dólares. São 15 mil dólares de cobertura de atendimento médico, incluindo Covid, tá bom? Para vocês.
Porém, aonde a gente vai ter algumas diferenças, tá, altas. Por exemplo, aqui na GTA, despesas odontológicas são $800 apenas. E dá muito problema. Enquanto aqui, $60.000. É muito comum a gente conversando, tá, com as duas empresas, ter sinistro por a pessoa comer alguma coisa, quebrar o dente e precisar passar por cirurgia. E não é barato, tá bom? Então, o que eu quero dizer? Às vezes, esse 800 não vai ser suficiente, tá certo? Despesas farmacêuticas, uma é 800, o outro vai trabalhar na casa de 1.000, diferença básica. Depois vamos ter regresso sanitário, traslado de corpo, traslado médico, que é quando você está no local que você precisa ir para um outro hospital, que é de qualidade melhor, né, ou estrutura maior. Você precisa fazer esse traslado, seja de avião, seja de helicóptero, tá certo? Regresso sanitário, quando você precisa voltar para o Brasil, num avião hospital, por exemplo, tá? Ou sendo acompanhado de algum enfermeiro, algum médico. E traslado de corpo, né, quando também vem a falecer durante a viagem, tá certo? Aqui nós temos coberturas, me baseando pelo VIP, de 60.000, enquanto aqui eu tenho um traslado médico de 20.000, um regresso sanitário de 40 e traslado de corpo 40. Aqui nós estamos falando de $20.000 de diferença, enquanto o traslado médico nós estamos de $40.000 de diferença. Perfeito? Depois temos interrupção de viagem, danos a malas, atraso, perda de bagagem de viagem. São coisas que bagagem complementar, por exemplo, que é 1.500, tá? Danos à mala aqui é 200, danos à mala aqui 130. A diferença é pouca para você ter aqui de um para outro, tá certo? E cancelamento de viagem. Aqui é $1.000, nós estamos falando hoje, né? Eu estou gravando na casa de R$5.000. Aqui, né, por pessoa, por assegurado, aqui nós estamos falando na casa de R$15.000 por assegurado, até um pouquinho mais. Então, são diferenças grandes para vocês avaliarem qual que compensa mais, beleza? E no caso de morte acidental durante a viagem ou invalidez, sofreu um acidente e ficou inválido, né, não vai conseguir trabalhar mais, você consegue, né, ter essa cobertura também. Aqui nós estamos falando de $12.000, que hoje é na casa de 60, né, dependendo do câmbio, chega até R$70.000. Aqui nós estamos falando na casa de R$100.000, tá bom? Me baseando sempre no VIP, que é o mais completo, e como eu falei, a diferença de um para outro é baixa, então compensa sempre fazer esse VIP, tá certo? Então são detalhes que vocês precisam analisar em ambas as apólices, e óbvio, se vocês tiverem fazendo outras cotações de outras empresas que nós não trabalhamos, são essas coberturas que vocês precisam avaliar. E uma cobertura importante, tanto essa daqui, despesa médica da GTA, quanto a despesa médica aqui da Core, são por evento. O que quer dizer isso? Você entrou no hospital hoje, foi atendido, gastou $10.000, perfeito? Fechou o atendimento. No dia seguinte, você volta a ter a cobertura completa de 60.000 ou de 75.000. Outras empresas trabalham por uma cobertura global. O que quer dizer isso, global? Nesse caso que eu falei, gastou 10.000, você tem sobrando 50, e aqui você teria sobrando 65. Então, quanto mais tempo você ficar durante a viagem, maior a chance de usar duas vezes, certo? Então, tem que pensar nisso também na hora da contratação do seu seguro, perfeito? Qualquer dúvida que tiverem extras, só falar com os nossos consultores. Obrigado.